Continuando aqui com o nosso lado espiritual, né, vamos fazer a leitura da semana. O nosso leitor hoje não está, não, passa por Maurinho aqui, que é... O preço da arrogância. O diálogo abaixo é supostamente verídico. Foi travado em outubro de 1995 entre um navio da Marinha Americana e as autoridades costeiras do Senegal, próximo ao litoral de Dakar. Uma frota americana estava realizando teste no litoral do Senegal, quando de repente se viram em meio a uma neblina. Após alguns minutos, o radar acusou a presença de algo à frente. E tentando identificar a olho nu, achando que era uma embarcação, o comandante do navio alertou: favor alterar seu curso 15 graus para o norte para evitar a colisão com nossa embarcação. Os senegaleses responderam de pronto: nós não é que recomendamos mudar o seu curso 15 graus para sul imediatamente. O americano ficou se sentindo ofendido. Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso. Mas o senegalês insistiu: não, você mude o seu curso atual. Foi aí que o negócio começou a se complicar. Então o americano começou a gritar e ameaçar. Este é o porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana no Atlântico. Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas e numerosos navios de suporte. E o senegalês respondeu: amigo, você está vindo direto em direção a um farol construído sobre uma rocha e não deve ter percebido isso. Não somos um navio. Câmbio. Envergonhado, o comandante americano, vendo que havia errado em sua dedução, alterou sua rota, já quase em cima do farol, e evitou o pior. A arrogância é assim. Ela nos torna cegos por nos acharmos superiores ou melhor do que os outros. Tem mais. Observe com cuidado suas decisões e atitudes. Ouça com mais atenção e seja humilde para com todos. Boa semana. Segunda vitória do Senegal, né? Ganhou do americano e ganhou lá da Polônia hoje. Pronto. Tá bom. Acende aí para nós. Tem pauta para hoje, hein? Ninguém tem pauta? Hoje tá bom, hein? Hoje não. Espera só um pouquinho, o microfone para você. Pô, a sua aqui. Eu quero só saber, assim, eu acabei de ver ali, não analisei ainda, assim, e retenção de ISS, são serviços médicos. Ele tirou a nota, o cliente tirou a nota, deixando para o tomador recolher. Então, lá no... depois eu volto, você explana tudo. Seu nome, por favor? Ana Maria. Do nosso programa. Espera só um pouquinho, cara. Não, tá, tranquilo aí. Você vai me responder. Pode falar, Carlos. É o seguinte, por que quando eu tento entregar o meu SPED de contribuições, ele puxa lá no nosso programa o código do senador Canedo e não passa? Por que está acontecendo isso? Eu vou colocar o SPED. SPED, eu coloco SPED. Obrigado. João. Pert.
Ok. Mais um, senhor. Tem mais. Nota fiscal do MEI. Ok. Aí eu vou esclarecer. Só. Vamos aqui com o presidente, aqui, que é a pauta primeira aqui. Retenção de aluguel. Ligou? Ligou o seu microfone? Decidiu o aluguel, a imobiliária está descontando o aluguel sobre o valor total. E não tirou aquela parte que a empresa, que a pessoa física, certo, paga para a comissão da taxa do serviço da imobiliária, né? Então é sobre o valor total ou sobre o líquido? O pagamento do aluguel, né? Eu até tive lá na Receita, tive um problema disso com o cliente também, né? A gente lança, no caso, para a pessoa física, lança o líquido, né? É o líquido. Agora, para recolhimento do imposto de renda, né, eles pegam pelo bruto, que aquelas taxas, porque ele me falou lá na Receita, que aquelas taxas adicionais é receita da imobiliária, certo? A imobiliária vai depois pagar por aquelas taxas, certo? Então, quer dizer, o desconto é no bruto, mas você vai apresentar para a pessoa física o líquido e vai informar depois lá em despesa da pessoa física, despesa imobiliária. Pois é, mas a retenção da pessoa física, é no bruto. É no bruto. E agora, hein? O fiscal me falou, eu estive lá e me garantiu. Eu falei, não, tudo bem. Então, eu fiquei meio também... Deixa eu ouvir o Eudes ali, né? Que o Eudes quer falar. Fala aí, Eudes. Vai no microfone lá. Depois eu quero ver o meu mestre Adair. Eli, pelo que eu tenho visto, ouvido e já praticado, o rendimento do aluguel, ele, na hora de declarar, você declara o líquido, mas na hora de fazer a retenção, ela faz a retenção pelo valor bruto, porque a previsão do rendimento seria, no caso, descontar INSS, dependente, esse tipo de coisa ali para fazer as retenções. Mas no caso dos aluguéis, igual a explicação que o Carlos também está falando ali, você retém sobre o bruto. Na hora de declarar, ele declara o líquido e vai lá em pagamentos, no Código 71, né, que é a administração de aluguéis de imóveis, coloca e informa lá os dados da imobiliária que está retendo, que vai complementar a informação da DIMOB. E faz a declaração. Se houver, no caso, restituição, é devolvido pelo valor da diferença para ele. Se houver complemento, ele faz a complementação normal no ajuste, né? Porque, como diz, é declaração de ajuste anual, né? Se eu tiver mais rendimentos, provavelmente de outras fontes vai culminar no final em pagamento de complementação de imposto. Mas até porque quando ele está fazendo um livro caixa, por exemplo, um profissional liberal, ele pode utilizar as informações do livro caixa, inclusive deduzir a previdência oficial que ele recolhe, os dependentes, para depois que sobrar o líquido, para fazer o recolhimento do imposto de renda do Carnê-Leão. Mas no caso do aluguel, é o valor bruto do rendimento, porque aquele é o rendimento bruto dele. Adair, quer comentar aí? Não? Não, vai. Deixa eu dar minha opinião também, pela regra que a gente conhece no imposto de renda da pessoa física. A obrigação de recolher o imposto de renda do locador pessoa física é do próprio, concordam? É do locador da pessoa física a obrigação de pagar para a Receita Federal o imposto de renda da pessoa física. Se o imóvel é administrado por imobiliária, a pessoa física, a imobiliária, fornece para o locador pessoa física, a imobiliária fornece o documento de rendimento e isso mensalmente, o locador recolhe o imposto de renda da pessoa física e ao fazer a sua declaração, ele vai pegar da imobiliária no final de ano, no começo do ano, os informes dos seus rendimentos de locação. Lá na sua declaração, ele vai deduzir do seu aluguel bruto,
deduz a taxa de administração da imobiliária e também já deve ter recolhido mensalmente o imposto de renda da pessoa física. Ele vai então fazer o ajuste no começo de ano. Então, quem recolhe é o locador pessoa física. A imobiliária, ela simplesmente fornece, ela vai pagar para o locador, vai pagar para o locador o valor do aluguel menos as suas taxas de administração. E o locador recolhe-se o imposto de renda retido na fonte. Ele antecipa na fonte para a Receita Federal e depois faz ajuste. Isso é a regra do imposto de renda. Sabe? Eu acredito, tipo assim, se você fazer a receita, é aquele velho ditado, o uso do cachimbo entorta a gota. Quer dizer, ninguém questionou isso, porque depois você faz um ajuste, a declaração de ajuste, obviamente se fez a retenção, você aproveita e deduz, se tiver devolução, devolve. Mas lá no artigo 50 do RIR, no item 3º, dizem que você vai pagar o imposto de renda deduzindo a comissão, a sublocação, os tributos. Então você pode deduzir isso, é uma maneira da Receita querer antecipar mais imposto. Mas se você for fazer a interpretação do artigo 50 no item 3º do regulamento, eu acho que você pode deduzir isso aí tranquilo. Inclusive, eu acho que o federal está aberto aqui com o artigo 50. Tá. Ô, Elis, como que eu tiro essa interrogação daqui? Aí o texto, você pode, notificação. Não, antes saía, depois você mexeu, bagunçou. Então, você tem que ver. Sabe, esse é problema no próprio site, né? Da codificação do site. Volta lá e abre de novo. Não, mas antes dele mexer no trem, que bagunçou tudo, aí eu ia e voltava, ele saía fora. Lê o cabo do artigo. No cabo do artigo. Não integra, não entra no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis. O valor do imposto, taxas e emolumentos e incidentes sobre o bem que produzir rendimento. O aluguel pago pelo locação do imóvel sublocado. As despesas pagas por cobrança ou recebimento de rendimento. E a despesa de condomínio. Quer dizer, a despesa da imobiliária está no item 3º aí, ó. Certo? Então, quer dizer, se você quer antecipar mais imposto, você concorda e pronto. Mas se você quiser questionar, eu acho que a imobiliária é obrigada a fazer o desconto. Mestre Adair, é isso aí, mesmo? Eu aplicaria isso aí agora. Não, ok. Pois é, é que eu falo, porque lá na Receita, as orientações deles, obviamente, se você antecipar imposto mais, para eles é lucro, né? Certo? Bem, o Ronan está na frente. Só para dizer, a pessoa me ligou e eu respondi para ela, olha, no caso específico, no fim do ano, ele entra o líquido, mas no caso específico da retenção, eu não tenho assim... Ele não falou de retenção, eu não tenho uma decisão. Aí eu passei para o Fábio e o Fábio colocou isso aqui. Agora ficou, hoje tudo é interpretação, né? Certo? Então, na retenção, usa-se mesmo o artigo ou não? Tranquilo, o Adair falou ali, ó, concordo, vai lá, deixa o Ronan dar a opinião dele aqui. Deixa eu só ler aqui para nós, aqui o seguinte. O contribuinte do imposto de renda pessoa física é o beneficiário do rendimento, no caso, o locador, ficando, portanto, obrigado ao pagamento do imposto de renda, IN 01 de 2002. Não obstante, o contribuinte, que é o locador, poderá ser substituído por determinação de lei em relação ao pagamento desse imposto, pela fonte pagadora do rendimento, tomadora do serviço, conforme artigo 43, 45 e 121 do CTN. Isto é, fonte pagadora do rendimento fica responsável pelo desconto do imposto e pelo efetivo pagamento dentro dos prazos legais, todas as vezes que a lei determinar a obrigatoriedade da retenção na fonte,
qualquer que seja o seu regime de retenção, exclusivo na fonte ou antecipação do devido. Ou seja, a tomadora do serviço pode se tornar obrigatória por determinação da lei, artigo 43, 45 e 121 do CTN, mas, conforme a norma da Receita Federal, o devedor o contribuinte do imposto é o beneficiário do rendimento. Sabe? Na realidade, ele deixou claro aí que é o seguinte: quando o valor do aluguel ultrapassa o valor da isenção, todo aluguel de pessoa jurídica, pessoa física para pessoa jurídica, a pessoa jurídica assume a responsabilidade de fazer a retenção e recolher em nome do contribuinte. Ronan, sua pauta agora. Eu tenho uma questão. Do imposto de renda ainda? Então vamos lá. É o seguinte, ficou assim meio, cada um deu uma opinião e a gente ficou assim meio em parafuso, certo? Eu vou usar o líquido ou o bruto? Porque, veja bem, eu tenho cliente que tem vários aluguéis. Às vezes não dá retenção, né? Mas somando tudo, né? Toda vez ele paga o carnê-leão, né? Da soma, correto? Só que eu desconto a imobiliária, o serviço da imobiliária, 10% ou 5%, conforme for, né? Eu faço o desconto e depois eu apuro mês a mês para pagar para me pagar, né, o carnê-leão, correto? Agora, um falou que tem que ser pelo bruto, outro já falou que é pelo líquido, correto? E aí, qual que é o certo, qual que é errado? Deixa eu te responder aqui, colega, da minha maneira, que é o seguinte: se o seu José tem 20 imóveis lá na imobiliária X, não é isso? A mesma imobiliária é administradora de todos os imóveis do seu José. Está entendendo até aí? Tá, tudo bem. A imobiliária, ela vai fornecer para o seu José, que é o proprietário daqueles 20 imóveis, um rendimento total, ou que seja, então, pode ser até o total, que é só um beneficiário, certo? Vai fornecer para ele um documento, uma declaração de rendimento, com o total recebido bruto e a taxa de administração que ela cobrou. O seu José, ele vai, então, recolher isso mensalmente, não é só quando faz o imposto de renda, não. Ele vai pegar o rendimento bruto do aluguel, descontar a totalidade da taxa da imobiliária, pegar o líquido, aplicar a tabela progressiva. Entendeu? É isso aí. Não, é isso que eu faço. E tá o certo. Acontece, Ronan, é que ele alugou para a pessoa jurídica. Isso. Essa que é o Carlos. Essa é outra caso, coisa. né? Isso que eu iria perguntar também. Ah, tá. Aí tem caso de jurídico. Tem caso jurídico. Aí ele desconta. Quando eu faço pelo bruto. Quando eu lanço lá na declaração, eu lanço pelo bruto, coloco a retenção e depois eu vou lá, igual o Carlos falou, eu vou lá onde o recebimento do pessoal da imobiliária, né, e qual foi o desconto. Mas nesse caso aí, eu acho que fica pagando mais imposto. Então, deixa eu ver aqui. No caso aí da locatária, pessoa jurídica, ela vai todo mês reter da pessoa física, que ela alocou o imóvel, se for de pessoa jurídica, não tem. Reter da pessoa física, ela vai reter a tomadora do aluguel, a tomadora do serviço de locação. Vai recolher o imposto, certo? E fornecer no ano seguinte a sua pessoa, ao seu José, ela vai fornecer, emitir a declaração com o valor pago bruto e o retido. Mas a retenção ficou na responsabilidade da locatária, a pessoa jurídica. Porque quando eu lanço, veja bem, desconto pelo bruto, certo? Mas quando eu lanço pelo líquido, com a retenção, e o restante eu lanço lá no pagamento do pessoal da imobiliária. O restante se diz a taxa de administração, que é a única que é permitida. Eu lanço o líquido, mais a retenção,
e o resto, e o que sobrou do líquido é o que é a taxa da imobiliária. Num código específico lá, parece, né? Tem um código específico. Você vai lançar lá, pagamento à administradora de imóveis. Aquele valor total pago. Está correto, é dessa forma. Deixa o Everaldo comentar mais uma vez. Eu pergunto, Ronan, quando você recebeu imobiliária, mas você, quando for declarar, você tem que declarar que recebeu de cada proprietário, de cada integral, um por um, não falou que recebeu imobiliária, não. Certo, de um por um. Se o locatário é pessoa jurídica, você vai ter que nominar individualmente. O locatário, pessoa jurídica. Pereira e Silva Limitada, Silva e Silva Limitada, esse rendimento. Agora, se for pessoa física, seus clientes, você vai somar todos e informar numa conta só. Fala no microfone aí, Geraldo. Fala no microfone. Parece que misturou. Misturou tudo. Misturou o negócio aí. Misturou. Vamos definir. O dono do imóvel, pessoa física. Aí vem a imobiliária. A locatária. Locador. Pessoa jurídica. Locador, pessoa jurídica. Ele está locando. Então, se tiver dentro da tabela da retenção, faz a retenção. Se não tiver, não faz a retenção. Agora, como ele está recebendo, quem está recebendo aluguel, pessoa física, não tem que especificar o nome da pessoa jurídica lá, não tem? Deixa eu só corrigir aqui, Geraldo, é o seguinte. A pessoa física, certo? Eu tenho um imóvel, você tem uma empresa, a pessoa jurídica. Eu loco um imóvel para você. Você me pagou, você é uma empresa, pagou pelo rendimento do meu aluguel. O Mauro tem uma empresa, me pagou pelo rendimento do aluguel. Eu recebi das duas empresas de vocês. Eu vou colocar empresa por empresa, porque você vai informar para a Receita Federal que pagou para mim. A sua empresa me pagou. E a empresa do Mauro vai também informar que pagou para mim. Eu vou informar as duas empresas, certo? Agora clareou. Isso. Agora clareou, porque você me embolado no meio de campo. Não, e deixa eu voltando então agora. Aí está aí que entendeu essa parte. Agora, se eu sou você é pessoa física, loca o imóvel para mim. O Mauro, ou melhor, você é pessoa física e eu tomei locação do seu imóvel. O Mauro é pessoa física, também eu tomei outro imóvel dele. Eu vou somar os dois e recolher a tabela progressiva. Aqui, ó. Fala aí, Marcelino. Quando eu faço sempre o livro Carnê-Leão. Então, a imobiliária me fornece um relatório onde ela lança o aluguel, a despesa de administração, tudo ali, e a data do repasse, porque eu preciso dessa data do repasse para me lançar lá no livro, lá no Carnê-Leão. Então, quando eu lanço tudo lá, eu tenho que colocar CPF da pessoa, tudo direitinho. E no histórico, eu coloco, além de eu colocar aqui aluguel referente ao mês, eu coloco também o nome da pessoa, que é o locatário, né? O nome da pessoa, o locatário lá. Correto. Depois é só calcular a guia, dá pronta a guia, estou prontinho, valia, sem problema nenhum. Aí você faz isso no seu caixa, na sua contabilidade, para nominar todas as contas daquele rendimento, que é permitido, não só essa, como as outras informações que se achar necessária. É importante. O relatório da imobiliária vem nome por nome, CPF, com CPF, né, para você colocar, e vem também todo o aluguel bruto, o desconto da administração, vem tudo lá. E também eles põem a data que foi repassado o dinheiro. Então, tem a data embaixo também que é repassada. Ok, é só não dificultar. Pessoa jurídica para pessoa física, a empresa faz a retenção, pode fazer do bruto, ou aplica o artigo 50, D2. E pessoa física é você que vai fazer os cálculos. Se você, inclusive, quiser... Hoje é obrigado a fazer o Carnê-Leão. Hoje é obrigado. Se você tiver rendimento de aluguel superior ao valor da tabela progressiva, você é obrigado a fazer o Carnê-Leão para recolher, porque você está fazendo a antecipação. Ok? Só isso. Vamos lá, para a pauta sua. Deixa eu perguntar aos colegas. A coisa simples para os senhores, talvez para mim, é o seguinte. A empresa
mais já está extinta na junta pelo aquele ato normativo administrativo da junta comercial, extinta, e faleceu o representante lá na Receita Federal, certo? Tem um caminho mais curto para se baixar o CNPJ, uma vez que aquele CPF que está vinculado da Receita é o falecido, deixando de lado o inventário, que não foi feito ainda, não fez, deixou bens inventariar, mas não inventariou, inclusive está com mais de 8 anos que o cidadão faleceu, o representante da Receita Federal, e deixou isso, e o filho veio e falou: olha, não fiz ainda o inventário do meu pai, por isso que não quiser fazer, tem até bem, mas não quisemos fazer, mas eu quero baixar essa empresa que meu nome está nela. Eu pergunto a vocês aí, hoje o colega foi fazer o DBE, veio informação, CPF baixado lá na Receita Federal, porque a Receita parece que toma conhecimento do falecimento, a certidão de óbito, já cancela o CPF. CPF cancelado porque tomou-se conhecimento do falecimento, não foi pelo inventário. Nesse caso, qual o caminho mais prático para baixar essa empresa na Receita Federal? Ela está extinta na junta já. É essa a pergunta. Só. Adivinha lá. Som. O município de Goiânia, o cartório do registro do óbito lá, automaticamente ele tem agora uma obrigatoriedade de mandar para a Receita Federal. Por isso que está cancelado o evento morte. Esse outra pessoa não tem alguma procuração? Ele tem uma procuração, inclusive o pai, já sabia que ia falecer, fez uma procuração para o filho, mas a procuração não é irrevogável e retratável. E a procuração prescreve-se com o falecimento. Eu sei. Tem a procuração, então, mas a procuração ela é prescrita. Eu não usei, não aconselhei usar a procuração, porque a gente já sabe que ela prescreve, nesse caso, dessa procuração. Espera aí, deixa eu... Não nomeou ainda o inventariante. Tem a esposa que será a inventariante, mas ainda não foi nomeado, não tem nada nomeado, sabe? Me deixou, inclusive, bem, de um valor até estimado, sabe? Uma casa, inclusive, do setor sul. E o filho, não fez o inventário ainda, coitado, né? E hoje ele é um policial em Brasília e quer encerrar essa empresa. Ele era o único sócio do pai. E deixou a procuração feita. Ele falou: olha, Ronaldo, meu pai me procurou lá no hospital, fez essa procuração. Falou: rapaz, não é irrevogável e retratável. Essa procuração está prescrita. Só não cheguei a mandar para a Receita Federal, mas ela está prescrita, porque prescreve a procuração neste caso, sabe? Porque se ela tivesse certificado, assinar, mas não tem, né? O microfone para o Eudes aí, depois o João aqui. Não, é só um administrador que é o pai e ele é o representante da Receita. O outro é só cotista. Doutor Ronan, na realidade, o CPF não cancela automático. Ele fica lá assim, CPF de contribuinte falecido. E não é cancelado. E parece que é isso mesmo. Ele só cancela depois que fez o inventário e fizer a declaração final de espólio, aí é cancela automático, ou então alguém, o dependente, pode ser qualquer um dependente lá, falar: fulano faleceu, não tem bens inventariados, de acordo com o certidão de óbito, pede o cancelamento, a Receita cancela, do contrário não cancela não. Então é o seguinte, pode fazer o DBE, colocando essa pessoa como assinante, e aí vai o representante do espólio, no caso, ou a meieira, ou então o filho, ele assina, fala assim: ó, não tem... Ele era o sócio da empresa, se ele consta como sócio, ele pode assinar o DBE. Porque hoje, quando você vai fazer lá na Receita, da junta comercial para fazer os distratos, não exige mais nem DBE. Você nem coloca mais DBE nos contratos. Né? Transmite e pronto. Nem o recibo você não precisa colocar mais. Mas nesse caso, quando você vai fazer direto lá na Receita, fazer a baixa, pega a certidão simplificada e pode fazer o DBE direto para a Receita Federal. Dessa forma aí. E o fato de ter o CPF cancelado, não, está lá de contribuinte falecido, não tem esse problema, não.
Pois é, por isso que realmente a gente não pode deixar de vir aqui nesse grupo de estudo, porque ele é importante. O que o Eudes acabou de colocar, realmente aí a minha funcionária, ao fazer o processo, lá vinha essa informação. CPF falecido, mas não morreu o caminho por aí, caminha mais para frente, conclui o trabalho e leva para a Receita. É, porque o CPF ele só é cancelado com a declaração final de espólio ou então quando é solicitado, porque ele fica a informação, todos os cartórios de registro civil coloca essa informação, assim como hoje tem a obrigatoriedade de quem nasce já sai com CPF. Né? Então, os certidões de óbito já automaticamente é obrigatório ser comunicado o CPF do falecido, né? Então lá se tem bens inventarial ou não. E aí ela vai essa informação direto para a Receita Federal. E neste caso, você acredita, pelo que você está contando, também passo a acreditar, de que o DBS será emitido pelo sistema. Sim, será emitido, com certeza, porque então o CPF não está cancelado. Porque a partir daí coloca-se, inclusive, essa procuração que existe, a informação já está sabendo que faleceu, né? Ela não pode cancelar, porque tem, você sabe, o senhor como advogado sabe muito bem que tem inventários que arrolam aí anos e anos, e o espólio ele produz receita, despesa, recolhe, paga imposto, tudo do mesmo jeito. Ele só não é não é personificado, mas ele tem atividade, juridicamente, ele está ativo e recolhendo imposto normalmente. Continua o CPF ativo para fins tributários. Ativo para fins de tributação, ele continua ativo. Tanto que se os herdeiros, depois quiser fazer, por exemplo, um ganho de capital para trazer os bens para o imposto de renda deles pela folha de mercado, eles têm que recolher o ganho de capital no CPF do Decujo lá. Decujo. Maurinho, vai lá, depois traz no João aqui. Ele não tem inventariante, não. Ele tem meieiro e herdeiros. Pois é, ele tem então, o meieiro. Se eu tivesse inventariante, não tem problema, correto. Tem a meieira. Agora. Não, tem meieiros e herdeiros. Inventariante, se tivesse arrolado o inventário. Não fez o inventário ainda. Não foi, então não tem, uai. Tem que primeiro fazer o inventário administrativo, que são todos maiores, se tiver capazes. O doutor não sabe disso. Ele não quer fazer o inventário agora. Então não tem jeito, não. Do jeito que ele está falando, teria jeito se tivesse arrolado o inventário. Se tivesse abrido o inventário, não abriu. Não abriu o inventário. Então não tem jeito, não. Tem que abrir o inventário. Não tem problema, não, né? Não. Ele está dizendo aí que não tem problema. Pode a meieira baixar. É, só esse modelo não. Traz no João aqui para nós, Mauro. João aqui na frente. Espera aí, pessoal. Vamos. Conversa paralela aí. Vamos ver o João aqui. Doutor, deixa eu ver, tem uma empresa que era uma sociedade, uma limitada, 2 sócios. Um faleceu. Exato, o representante da Receita Federal. Não, correto. Em hipótese alguma, o DBE vai passar na Receita. Tá? Vai dar sempre o quê? Consertar, regularizar quadro societário. Então, você pode fazer esse DBE do jeito que quiser, não passa. Eu tive um caso desse, agora recentemente, em janeiro, eu resolvi da seguinte forma, depois de enviar uns 4 DBE ou 5, ir na Receita várias vezes, e eles me falaram, olha, faz desse jeito. Eu ia, falava, não passava, voltava lá, faz desse jeito. Aí um rapaz lá me chamou lá, na 5ª vez, vem cá, vamos regularizar da seguinte forma, como que eu regularizo isso aqui? Então, você faz o seguinte, faz um requerimento, eu tenho um modelo lá, se for para você, depois eu posso ir lá no escritório e passar. Faz um requerimento endereçado aqui à Receita Federal, tal, conta a história, o que aconteceu, que o rapaz faleceu, tal. O sócio não quer mais continuar na empresa, não quer mais que a empresa continue, não tem nenhum interesse, pretende baixar. No meu caso, até a pessoa ia mudar para os Estados Unidos, realmente não tinha interesse mesmo. Anexa a certidão de óbito da pessoa, mais a baixa da empresa que você tem lá da junta comercial e o requerimento protocola na Receita, 5 dias úteis está baixado o CNPJ da empresa. Ok. Obrigado também, João. Deixa eu só te questionar. O outro sócio, o contrato, os 2 assinam ou só um que assina? Só um que assina, só o pai, que o filho era só cotista. E ela já prescreveu lá na junta comercial? Já está extinta na junta por aquele artigo. Tá. É um negócio que deu certo comigo, não sei se vai dar certo.
Eu fiz o DBE, mandei, a Receita aceitou o DBE no CPF do Decujo. E eu mandei a outra sócia assinar e no cartório reconhecer a assinatura, a firma do nome dela mesmo. O cartório reconheceu a firma do nome dela. Anexei o atestado de óbito e mais a certidão da junta. A princípio, agendei, o secretário meu levou em mãos, lá na Receita, e explicou para o cidadão, mostrou o atestado de óbito, tudo. O cidadão acatou, chancelou e baixou a empresa. Foi dessa forma. Certo. Certo? Okay. Agora, não sei se deu certo comigo, vai dar certo com todo mundo, eu não sei, entendeu? Então tá. Mais algum questionamento sobre esse aspecto aí? Não, né? Podemos para frente. Vamos cá, Ana Maria ali, ó. ISS retiro. Vamos prestar atenção aqui, gente, na pergunta. Não, eu já estava saindo quando o cliente me ligou e eu fiquei pensando, nem formulei direito, mas assim, ele tirou a nota fiscal, que é prestação de serviços médicos, e colocou como ISS retido pelo tomador. Só que eu não olhei a nota, eu peguei no final do mês, puxei aquele DMS da prefeitura e já lancei direto, sem retenção, né? Aí teve aquela retenção para o ISS. Você não abateu o retido? Não abati. Recolheu a maior? Não abati, não, aí recolheu a maior. Eu vou poder aproveitar esse valor, será, se eu faço essa compensação? Vou deixar para o Eudes responder isso, que o Eudes eu nunca fiz compensação. A DMS aí. Parece que a DMS ainda existe? Não existe. Existe. Pela DMS, me parece que tem compensação de recolhimento a maior. Se você realmente comprovou que o recolhimento ficou a maior, você talvez... Não, dentro do Simples. Eu digo assim, porque no Simples tem... né, correto. A alíquota de cada um. Aí tem a porcentagem do ISS. Só que ela foi recolhida pela empresa. Não, dentro do Simples, no PG10, tem como retificar, ué. Não, mas ele já pagou, né? Ele já pagou. Já pagou. Compensação no Simples, a gente ainda não saiu ainda não, né? Simples com Simples, acho que não saiu compensação ainda não. Não tem compensação então, né? Não, acho que você tem que fazer... Tem? Simples. Esses dias saiu uma instrução aí, eu esqueci aqui, eu li aí negócio de compensação. Tem? Não. Quem quer falar aí? A Irani, fala aí para mim. Aconteceu isso comigo, eu tive que pedir restituição da prefeitura. Pois é, mas no caso dela, ela está no PG10, né? Ela não... Fala aí. Então, tem que pedir restituição à prefeitura. Tem que entrar com requerimento pedindo a restituição. Pois é, ela pagou 2 vezes, né? O cliente reteu e pagou. Pagou. E ela pagou no PG10. Ela pagou novamente. Então, você entra com pedido de restituição na prefeitura. Espera aí, ela não está ouvindo, não. Está conversando com a Divina lá. Espera aí, fala no microfone. Espera aí, fala no microfone. Pois é, só para... É o seguinte, que eu fiz isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu sei que tem. Eu vou passar para ela, para o escritório dela lá, porque eu tenho que pegar lá do jeito que eu fiz. Simples com simples. Você deixa a guia a maior, a menor, e ele vai trazer a compensação automaticamente. Que tem. Depois eu vou passar para ela. Tá ok. Tem sim, eu já fiz. Tá, a gente vai verificar isso também. Mas, tá. Ok, então. Mais algum questionamento aí sobre o ISS retido? Alguém sabe mais alguma coisa? Não, né? Vamos aqui com o Carlos. O SPED de contribuição. Fui entregar o SPED de contribuição hoje, né? Aí sai lá que o município Senador Canedo não está... ele não está... no programa, né? Não puxa. Quando eu pego do programa em si,
né, o SPED de contribuições que vai puxar do nosso programa, aí fala que o município da empresa não está selecionado. Você não, porque o município, acho que você tem que cadastrá-lo lá. Está cadastrado. Está com a código empresa, certo, está com código, lei, tudo tal, né? Quando então, puxa, né? Inclusive meu funcionário ligou aqui, falou com o Wesley, parece, com a Deroci. A Deroci falou assim, não, então vamos olhar tal. Isso foi ontem, né? E hoje não ganhou nada. Ficou sabendo alguma coisa, presidente? Uma pessoa me ligou. O que pode estar acontecendo? Não, aí nós temos cada caso, porque as prefeituras mudaram, certo, as notas dele, quase tudo. Isso. Todas as prefeituras, quase todas mudaram. Então, pode ser que isso seja uma falha também, certo? Inclusive, eu estava conversando hoje que a partir de julho, outro caso, eu não sei como vai fazer, que as notas fiscais não vai trazer mais nada de duplicata, se a prazo, se a vista, nada. A nota de serviço, né? Não, mesmo a nota fiscal 55. 55 também? Também não vai trazer nada, se a prazo, se a vista. Mas aí, no caso, veja bem, hoje, senador Canedo, cada rua lá tem um CEP agora, né? Deve ser isso, não? Pode ser que... Mas o meu CEP está correto. Mas aí você liga para a gente amanhã, que a gente vai analisar isso. Então, beleza. Ok, obrigado. Vamos ver com o João... a Irani aqui. Li, vamos voltar aqui um pouquinho no... Aqui, ó, a Irani achou o negócio do ISS. Na compensação aqui, do Simples. Então, tem no site da Receita o manual de compensação. Aí ele dá até os passos aqui, como fazer essa compensação, porque tem lá o aplicativo. E ele fornece ainda um extrato da compensação. E aqui na compensação fala assim, ó. Essa função permite ao contribuinte realizar a compensação de pagamentos feitos indevidamente ou em montante superior ao devido. Aí, entre parênteses, créditos apurados no Simples Nacional, com débitos vencidos também apurados no Simples Nacional e relativo ao mesmo ente federado e tributo, entre parênteses, tributo da mesma espécie e natureza. Então, eu entendo que ela vai conseguir compensar, mesmo sendo ISS. Ok. A Divina está orientando ela lá para nós, depois a gente vê isso. Ok. Vamos lá com o João lá, falar do PERT. Eli, eu queria só saber se alguém aqui já fez a consolidação do PERT para pessoa física, se já saiu, porque hoje eu tentei olhar um cliente meu lá, não está em consolidação ainda, se tinha saído. Parece que o Otávio, na reunião passada, leu uma instrução normativa aí de consolidação do PERT, parece? Não? Do PRT rural. Pois é. Eu também não vi, não, João. Alguém aí está sabendo alguma coisa? Pode ser pessoa física, pessoa jurídica. Ele não quer saber pessoa física. O PERT o Ronato não é isso, não? Espera só. É porque o PERT feito na Receita Federal ou na Procuradoria, ele já saiu feito, já consolidado, tudo, você já sabe quantas prestações, todas. Na Receita Federal, você teve que criar uma planilha, você mesmo viu o seu débito, que a Receita apurou, então você já também fez na planilha, e você vai, todo mês, calcula o seu DARF, mediante aquele valor que você achou na planilha. Então, aí segue pagando. Agora, a consolidação para saber se na Receita consolidou, eu não estou sabendo. Entendeu? Mas como assim, Eli? Eu não entendi o questionamento. Pessoa física consolidada? Não, o PERT, ele quando saiu o primeiro PERT, foi todos os débitos, menos o Simples Nacional. E esse PERT agora, ele é só do Simples Nacional. Não, tá. Então ele não está falando do Simples Nacional, não. Não, é o PERT anterior. Ah, tá. Ok. Ok? Deixa o Rona comentar alguma coisa aqui. Deixa eu só pegar um gancho com vocês nisso aí. É o Simples da Lei 9.317. A colega, eu já até falei sobre isso aqui. Ou melhor, a contribuinte... equivocaram-se lá em outro estado de que aquele débito não poderia entrar nesse refis aí de 2017 que findou.
terminou, ela parcela no débito normalmente o que se estava cobrando, lá no final de 2017. Agora, com o PERT, como esse débito é do Simples da Lei 9.317, nesse PERT agora, ela pode renunciar àquele parcelamento e qual é a vantagem agora em termos de multas e juros para pagamento à vista desse PERT atual? Na minha opinião, pelo que eu já li, esse Simples da Lei 9.317 não entra nesse PERT. É só da Lei Complementar 123 para cá, que esse PERT do Simples Nacional. Ele até, inclusive, fala PERT do Simples Nacional. O outro não chegou a falar Simples Nacional, a gente chamava de Simples Nacional, mas falar só Simples. Então, os débitos, inclusive, se você entrar no ECAC, ou na Procuradoria, ou na Receita, ele vai trazer para você o extrato só da Lei Complementar 123, só o débito informado no PG-10, certo? Então, esse Simples da 9.317 não foi contemplado. No outro Simples, no outro PERT, ele estava contemplado. Agora, nesse PERT do Simples Nacional, ele não está contemplado. Tá? Olha, aqui, ó. Fala aí, Edivar. Espera aí, deixa o Edivar falar. E esse parcelamento, abaixo aí, ó. Esse parcelamento do PERT, a partir de qual o último mês que pode parcelar? Novembro, competência novembro. Novembro. Então desse ano não pode? Não. Dezembro venceu em janeiro, não. E também em janeiro, fevereiro, não. Tá. Dezembro vencido em janeiro. Não, parcelamento normal, né? Não, o parcelamento ordinário você parcela a hora que você quiser. Não, se tiver dois, esse ano pode fazer dois, né? O PERT e o outro, normal. Sim. Pode. Você pode ter algum parcelamento do Simples que você queira mantê-lo, mas se você quiser pedir a desistência de todos os parcelamentos e fazer o PERT Simples Nacional, você vai ficar com um só. Aí, se você tiver débito depois de dezembro, aí você pode fazer um ordinário. O normal. Outra pergunta. Com relação ao INSS do Simples Nacional, que o contribuinte deixou de pagar, tem como eu parcelar isso? Você também era contemplado no PERT anterior. Nesse PERT, a Previdência não entrou. Certo? Então, você pode fazer parcelamento previdenciário agora, mas no parcelamento ordinário, que é até 60 meses. Mas posso fazer? Mas sem desconto nenhum, sem benefício nenhum, mas pode fazer. Mas pode fazer? Pode. Deixa o Aristeu falar aqui, o microfone por o Aristeu não, o Nicanor. Aproveitando aí, eu tenho uma empresa que fez um parcelamento agora em janeiro. Ela foi excluída do Simples, né? Em janeiro eu fiz o parcelamento e pedi a inclusão. Foi inclusa. Eu posso, quer dizer, como foi feito em 2018, eu posso desistir desse parcelamento e parcelar no PERT novamente, não tem problema? Pode, porque você, inclusive esse parcelamento que você fez, foi do PERT anterior? Foi do anterior. Se você fez no anterior, ele está contemplando a mesma percentual. Não, essa lei não tinha, em janeiro ela não estava... Ah, não, realmente, você fez um parcelamento normal. Normal, sem subsídio, sem benefício. Pode pedir a desistência e fazer. Outro detalhe, pessoal, que saiu aí, quem foi desenquadrado do Simples Nacional agora, em 2017 para 2018, por causa de débito, se fizer o parcelamento agora do Simples Nacional e pagar, e entra com requerimento, retroage, pronto. Então ele volta para o Simples, a partir de janeiro de 2018. Tá? Então, um projeto de lei que criaram aí, que muita gente já voltou para o Simples, certo? Estava quebrando a cabeça aí como fazer presumido, como fazer tudo, quer dizer, então ele voltou. Agora, se ele recolheu no presumido, aí é outras questões. Depois vai ter que fazer como é que vai compensar de novo. Deixa o Carlos falar aí. Você falou no início aí, pode fazer os dois parcelamentos, pode fazer o PERT e o outro normal? Você falou que dois aí agora? Se você tem o PERT, que é um parcelamento especial. Já tem um normal. Com benefício, certo? Isso. Agora,
Esse débito do PERT, ele vai até novembro. Nem precisa que você já está devendo janeiro e ele está te cobrando. Não está te cobrando agora. Ele não está cobrando ainda. Então, você não está te cobrando, você não vai ter benefício nenhum. Deixa para dezembro, para você fazer lá em dezembro. Então, faz o PERT e deixa o outro fazer depois, então. Hein? Correto. Pelo que você falou aí, melhor. Agora, fazendo o PERT e não tendo nenhum débito, pode pedir Se você fez o PERT, pagou a primeira parcela, você pode pedir a reintegração no Simples Nacional. Mas desde que não tenha débito 2018 também, né? Se você tiver débito 2018, aí vai ficar feia a situação, né? Tá certo, né? Leva para o Cícero ali. Vai lá, Cícero. Você falou aí que se parcelar, a empresa saiu do Simples lá em 31 de dezembro de 2017 por causa de débito. Mas esse débito da Cefaz, não, né? Só débito da Receita. Vai que de repente você salda. Quem desenquadrou foi um ente estadual. Isso, mas esse débito não estava declarado lá no Projetais. Era débito do Simples lá? É débito de multa, autuação, entendeu? Não custa nada tentar. Mas porque esse débito não aparecia lá na Receita, assim, ele não era declarado no PG10. Não, mas se você tirou Mas você tem débito Simples lá? A sua exclusão foi só do débito do Cefaz? Foi só a Cefaz, é porque ele foi autuado por falta de arquivo magnético. E recebeu a notificação, não falou nada, foi passando, aí de repente a Receita, a Cefaz excluiu ele. Não sei te falar disso aí. Mas é débito da Receita, débito de INSS, ele está em dias, não tem débito, né? Receita, é só você faz mesmo. Deixa o Ronan comentar alguma coisa aqui. É sobre aquela colocação do ali anterior, mas respondendo a sua, colega. Esse débito oriundo de multas, isso aí, ela não é contemplada agora no PERT, não. Não está contemplado. Só débito do Simples. Multa não está contemplada. Certo? Só imposto. Então a multa está fora. Eli, e quando tem multa também é motivo de exclusão, né? Que fica 5 anos, né? Que pelo menos é que está na lei complementar, né? Que não seria débito de imposto, que seria quando ele é autuado, é um motivo de exclusão do Simples, não é isso? Lá dentro da lei complementar 123 está previsto. É motivo de exclusão e pode ficar 5 anos fora do Simples. Não é os 2 anos seguidos. Parece que é 2 anos seguidos. 2 anos? 2 anos seguidos. Que tem uns itens que pode ficar até 5 anos, parece, né? Alguma coisa nesse sentido assim, parece. Parece que tem um negócio, mas pode falar. De qualquer forma, multa é motivo de exclusão. Correto. É dentro daquela colocação que ele fez anteriormente, a empresa vê se eu entendi e se é isso mesmo. A empresa está com débito elevado, continua optante do Simples Nacional. Convém ela postergar, se não está podendo pagar, ou que pagar o que pode, até dezembro. E em dezembro fazer o parcelamento? Mais ou menos assim que você colocou ali? Tipo assim, vamos supor que se você teve débito até novembro de 2017, não pode perder esse PERT. Faz o PERT. Se tiver débito de dezembro de 2017 para até hoje, esse débito pode deixar para frente, porque ele não está sendo cobrado. E você vai ser desenquadrado do Simples só em dezembro, em janeiro de 2019. Não, aí nesse caso você tem que fazer o parcelamento. Ou se você precisar de uma licitação, certidão, essas coisas, aí você tem que tentar regularizar da melhor forma possível. Aí você submete a um parcelamento ordinário que não tem benefício nenhum. Mas, só um minutinho. Com o PERT mais um. Você pode fazer o PERT mais um. Eu tenho um cliente que já é o 3º ano, ele parcela em janeiro, aí fica pagando o parcelamento e deixa o ano todinho. Chega no final do ano, sai do Simples, parcela de novo. Aí esse ano... Eu vou até falar assim, a lei dá essa brecha. Às vezes ele está fazendo um planejamento tributário. Quem sabe? Aí esse ano, por exemplo, até vindo o PERT ficou melhor, por exemplo, estava um juro enorme, diminuiu, reduziu bastante. Segundo só informações, que ele já está devendo 2018. Parcelamento com redução, com benefício, diz que só daqui 5 anos. Pois é, e aí o que acontece? Entrou até novembro e ele já está devendo de dezembro para cá. Fala, Ronaldo.
Deixa eu ver, voltando aqui, só o que ele colocou, são aqueles, a gente tem que estar atento, tem muito detalhe para o contador, a gente responsável, está aí com a empresa. Ele colocou uma coisa importante, é um caso que eu tenho na prática. O cidadão tem débito de 2017, agora, pode excluir a qualquer momento, mas nós estávamos preocupados que se fizer o parcelamento do débito de 2017, ele não vai cumprir esse parcelamento com mais esse imposto mensal que está correndo agora em 2018. Como 2018 a Receita ainda não tem conhecimento, compensa ele correr na frente, parcela-se de 2017 e se puder pagar o 2018 ou paga o que puder. No final do ano, parcela-se de 2018. Brincadeira. Mais alguma questão sobre o PERT? O João lá. Ele, só lembrando que ficar devendo 4 meses lá do Simples, aconteceu isso comigo a semana atrasada. O Estado foi lá e bloqueou a inscrição da empresa para compra. Ele teve que ir lá e pagar o ICMS fora do Simples. A empresa do interior. Mas na realidade é o seguinte, o fiscal foi um pouco arbitrário, um pouco arrogante, porque você devia o ICMS dentro do Simples. Desse ano? Não. Aí desse ano aí, infelizmente, ele levantou só o ICMS e cobrou de você. Não, nesse caso aí, infelizmente, você também não teria nenhum benefício, teria que pagar para ele mesmo. Ou então pagar tudo, né? Falar, não, vou pagar o DAS todo. Aí ele poderia até aceitar, mas você ainda teve vantagem, porque vai pagar só o ICMS e ainda ficar devendo no federal, né? Ok. Mais alguma coisa do PERT? Não, né? Com Aristeu, lá em... A nota fiscal do meio. Foi discutido aqui que... Espera aí um pouquinho, pessoal, conversa paralela aí, que eu não estou ouvindo a pergunta. Minha amiga... Foi discutido aqui que o MEI não poderia... Fazer igual o Veraldo, espera aí um pouquinho, deixa as minhas amigas parar de conversar ali um pouquinho. Fala agora, Aristeu, forte. Foi discutido aqui que o MEI não poderia continuar emitindo aquela nota de bloco. Teria que entrar na nota fiscal eletrônica. Aí eu orientei o pessoal dos meus clientes a devolver os blocos, né? Aí eu mesmo fui lá devolver de uma empresa e eles não quiseram receber, falando que o MEI é o único que pode usar o bloco. Inclusive o meu amigo... Falou sério até dentro. Inclusive tem uma pessoa que é MEI e não tem nota, pode ir lá e eles liberam. Não? Não, na realidade, houve essa liberação para o meio. Todas as empresas, microempresas, EPPs, empresas normais que tinha bloco de nota foram vedadas. Só a nota fiscal eletrônica. O MEI foi o único que ainda foi prorrogado, parece que, não sei se até dezembro, pode prorrogar mais ainda. Pois é. A nota não vai vencer daqui, não sei se 2 anos para frente. Na verdade, até dezembro, o MEI pode usar o talonário, certo? A nota papel lá e a canetão pode usar, certo? Agora, até depois de dezembro, a gente não sabe direitinho, ok? Microfone, vamos falar no microfone aí. Só voltando àquela orientação do PERT que você falou, a gente faz o PERT agora, tudo bem? Se porventura aparecer débito, vai só janeiro do ano seguinte, não? Continua o PERT mais o novo? Ou eu posso fazer esse novo antes? Você tem alguma orientação nesse sentido? Não, porque o PERT que você fizer agora são para débitos até novembro. Novembro de 2017 para trás, exato, correto. Agora, de dezembro de 2017 para 2018, geralmente ele vai te atrapalhar só lá no fim de novembro, dezembro. Exato. Que quem tiver em débito e não saldar, liquidar a situação, ele corre o risco de ser desenquadrado para 2019. Isso.
Então, tem aquela condição que só tem um parcelamento, será? Independente de ser o PERT, um parcelamento especial? Não, ele liberou, porque o PERT, você pode ir com ele até 175 meses. Isso. Então, você pode ter o PERT mais um. Pode ter o PERT mais um? Ah, então pode. Beleza. Então, tranquilo, essa era a dúvida. E ainda pode pedir o enquadramento no Simples retroativo a janeiro. Fazendo esses dois. Quem teve débito e que foi desenquadrado do Simples por causa de débito com a Receita Federal ou com a Procuradoria e fez o PERT, pagou a primeira parcela do PERT. Específica, né? Tem 30 dias para fazer o ofício para a Receita para enquadrar novamente. Ah, então beleza. Tá? Ok, obrigado. Eu não sei se eles vão falar para fazer o ofício. Eu não sei se eles criaram algum modelo, formulário, modelo para isso. Vou dar uma olhada lá amanhã então. Valeu, obrigado. Extraordinária. Pois é. Vamos lá. Relocação. Ele consolidou no PERT até novembro de 2017. Correto. Solicitei o enquadramento dele no PERT. E solicitar um novo enquadramento dele agora, normal. Qual que vai ser? Ele vai pegar o montante de dezembro até 2018 ou ele vai pegar o valor total? Como é que vai ser? Ele vai aceitar como? Ele vai fazer essa separação? Não, na realidade você foi desenquadrado por um débito que existia em 2017. Esses débitos de 2017 está todo enquadrado no PERT. Então você consolidou o PERT, todos os débitos que existiam na Procuradoria e na Receita, você parcelou no PERT. Então você legalizou sua situação. E aí, em virtude, porque o PERT era para ter saído em janeiro, para todas as empresas não sair do Simples. Aí teve um deputado, um senador lá, que entrou com um projeto de lei e o governo acatou, retroagindo o enquadramento para aquelas empresas que foram desenquadradas por débito. Certo? Então, apesar do PERT saiu agora, ele retroagiu a você dar direito às empresas que ficaram devendo lá e não teve a oportunidade de voltar por Simples. Entendeu? Pessoal, tem jogo hoje? O Vila Nova não joga hoje, não? Olha lá o olho ali, ó. Olha o microfone chegando aí. O Ronan me pediu para ir embora cedo, mas não estou querendo deixar ele embora cedo, não. Eli, é o seguinte, eu fui enviar um ECF hoje e aquele KNAI que está lá no CNPJ não está na base de dados da ECF. Aí o que acontece? Eu tenho que fazer um outro CNPJ? E o KNAI que está no CNPJ, ele está ativo? Eu não olhei se ele estava ativo, mas ele só não consta lá na base. Porque quando você cadastra o ECF, você tem que cadastrar de acordo com o seu KNAI do CNPJ. Você trocou o KNAI do CNPJ para o ECF, por quê? Porque realmente sua atividade é outra ECF? Inclusive é uma associação. Sabe? Mas o ECF, ele parece, não falha a memória, ele tem. Você declara, tem um local lá que você declara todas as receitas por KNAI. Mas lá na página principal você põe o KNAI do CNPJ. Pois é, mas lá eu acho que eu não posso ir lá e trocar o KNAI na ECF. Acho que ele não deve aceitar isso. Não, mas se eu não primeiro eu devo trocar na Receita Federal, né? Eu acho que tem que fazer isso. Não, mas o seu CNPJ não está ativo? Tá ativo. Pois é, mas não tem o KNAI. Então você tem que obedecer o KNAI dele no ECF. Mas o meu KNAI que está lá no CNPJ não aparece na CF. Ele não está na CF. Pois é, mas você não é você que preenche o ECF, a cara dele lá, ué. Você que cadastra os seus dados no ECF, é você que cadastra de acordo com o seu CNPJ. Pois é, mas os dados lá na ECF eu cadastrei certinho, tá tudo certo, mas só que aquele KNAI que está lá no meu CNPJ não está na base de dados da ECF. Ah, sei. KNAI antigo.
Mas a Receita parece que ela modificou todos os KNAI antigos, jogou um KNAI doido para todo mundo lá. Agora, será que eu tenho que arrumar fazer um outro? Você tem que descobrir o KNAI que correspondente ao antigo seu, que tem no banco de dados do ECF. E dá tempo também de você... Ah, não, mas não dá tempo de fazer alteração no KNAI, não, né? Porque tem alterar o KNAI, tem que fazer alteração na junta, tem que fazer viabilidade, tem que fazer tudo, né? O PJ está lá? Você pegou o cadastro novo? Como? O cadastro novo. Não. O que ele está alegando é o seguinte: o KNAI que está no CNPJ dele não existe mais no banco de dados da Receita. Então não tem lá no ECF o KNAI. Pois é, mas eu falo assim, você pode entrar no ECF, já que o seu KNAI do CNPJ não está no banco de dados da Receita, você vai lá no banco de dados da Receita, que faz parte do banco de dados do ECF, e vê qual KNAI compatível com a sua atividade. Coloca ele e tenta. Vou tentar alterar. Não, porque na realidade ele recusou porque desconhece o seu KNAI. Qual que é a atividade lá? Associação. Associação? É muito diferente antigamente os KNAI? Não, é aquele 94. Não tem nem dois números que condiz lá, não? Não, tem aumenta no final, aumenta 0,1. Então você vai... Porque o seu KNAI ultrapassou, já é KNAI antigo. Não. Não. Vai o microfone para Vocês estão sabendo que o Mato Grosso, às vezes, quando uma nota fiscal para outro local, é obrigatório atualizar o CNPJ colocando o e-mail? Não, pois é obrigatório. Apesar que hoje quase todo... É obrigatório. O Mato Grosso prendeu um caminhão de mercadoria, foi lá, não sei por quê. Porque faltava Porque é ignorância, que na própria nota fiscal também hoje já tem o e-mail. Pois é, não, mas que no CNPJ não tinha o e-mail, lá no Mato Grosso. Essa empresa deve ter há muito tempo que não atualizou. Mas tem muito que não tem mesmo. Eu fui olhar, aí, por curiosidade, todos que eu estou vendo quase não tem e-mail. Ok. Você estava falando, Ana Maria, estava falando o quê? Não, eu tive problema nessas atualizações logo quando mudou, né? Mas é sempre que, à medida que eu vou fazendo a atualização, que eu vou arrumando. É igual ele falou, você procura a mesma atividade, mas tem que aproveitar, porque senão tem que fazer a... Não, mas se você for no banco de dados da Receita ou então do ECF, verifique qual o KNAI de associação que tem lá e troca pelo seu. Porque, na realidade, o KNAI é desconhecido pelo ECF. Ele não vai, a leitura, obviamente, ele vai falar, recusar. Então, se você pôr o outro KNAI lá, vai de boa. A pauta acabou. Eli, pode ser que às vezes, porque igual ele disse que o ano passado não deu problema, e esse ano está dando, se ele não alterou a empresa, e não houve mudança de KNAI do ano passado, não teve atualização do CONCLA esses 2 anos, não. Pode ser que a natureza jurídica também que não esteja compatível, né? Ele vai ter que dar uma olhadinha, né? Se o KNAI estiver totalmente diferente, mexe no KNAI. Se for questão de situação tributária ou alguma coisa assim. Mas ele fala que é o KNAI, não é, Laura? Ele está acusando o erro, é o KNAI. Não. Agora, o caso que a Divina está falando ali do e-mail. Se no próprio pedido do CNPJ não é obrigatório colocar e-mail, por que o Estado está exigindo, né? É meio complicado as informações desse jeito, né? Não. Na JUSEC, quando você vai fazer a FCN, ele obriga lá você colocar um e-mail do sócio, né? É. E quando o sócio não tem e-mail? Eu coloco, não tem e-mail, não tem.com.br, impõe. Pronto. Ué, tem que passar, ué. Se não tem e-mail... Tá certo. hotmail.com.br
Gente, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Vão com Deus. Amém.